Bom, agora que você já estabeleceu uma rotina disciplinada, você já entendeu que excelência é você fazer o melhor que você pode com tudo que você já tem a primeira das 8 chaves para uma vida excelente. Você conseguiu determinar que muitas coisas que você fazia eram perda de tempo, outras coisas são prioridades. Eu quero mostrar para você hoje a segunda das 8 chaves, que é algo com o qual você deve gastar tempo. É algo importante que você não deve esquecer de incluir na sua rotina. A segunda chave é a seguinte: não despreze o conhecimento. Então, leia, estude e se prepare. Inclua tempo para preparação. E aqui eu estou falando de preparação teórica, de duas maneiras, mas é uma preparação teórica. Eu já adianto que lá na frente do processo você corre o risco de, por causa dessa atenção à sua formação teórica, de você ser alguém que estuda muito, lê muito, se prepara muito, corre o risco de você ficar uma pessoa pouco prática. É um risco que todo mundo sempre dá, né? Sempre avisa. Cuidado com conhecimento, porque o conhecimento pode te travar. Você fica uma pessoa muito. Tá, é um risco que você corre. Até você ter que lutar contra essa estagnação que o conhecimento pode causar, você tem muito chão. O risco maior que você corre hoje é de tropeçar por ignorância, não de tropeçar por excesso de conhecimento. Calma. Lá na frente você vai ter um problema, mas agora é o seu momento de resolver um outro problema. E esse problema é a ignorância. A ignorância, a falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Paulo lembra Timóteo que ele não deve esquecer as sagradas letras nas quais ele é versado, nas quais ele aprendeu desde a sua infância. Conhecimento importa e você não deve desprezá-lo. Eu quero dar algumas razões, eu vou chamar de razões tridimensionais, vou chamar de razões espaciais para você não desprezar o conhecimento. Mas antes de eu falar disso, eu queria que você já fosse aqui embaixo e se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito. Se você puder, já deixa seu gostei e ativa as notificações para você sempre ficar sabendo quando eu lanço um vídeo novo por aqui. E vamos à segunda das 8 chaves para uma vida excelente. Não despreze o conhecimento. Eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo aqui. Imagina que a sua mente, a sua capacidade racional, ela é um reservatório, ela é um espaço. E quanto mais você preenche isso, quanto mais coisas você coloca nela, mais ela expande. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação você coloca dentro da sua mente, mais ela ganha espaço. Você vai aumentando a capacidade que a sua mente tem de guardar coisas. Você vai colocando coisas lá, a sua mente vai expandindo. Leitura, conhecimento é isso. Expansão da mente. Aumenta a quantidade de coisas que você consegue colocar lá e cria um espaço vazio. Nem tudo que você lê, você vai guardar para a vida toda. Nem tudo que você lê e aprende vai servir para a sua vida toda. Cara, eu li dezenas de romances, talvez centenas, dos quais eu não lembro muita coisa. Eu li diferentes correntes teológicas, talvez o meu pensamento hoje seja uma síntese dessas coisas. Eu não consigo lembrar claramente tudo, né? Há pessoas que têm essa capacidade, eu não tenho. Mas o importante de ter lido tanta coisa e de continuar lendo é que o espaço que foi criado não se contrai mais. E esse espaço vazio é importante para a capacidade imaginativa, é importante para a capacidade de analisar as coisas com diferentes pontos de vista. Quando um fato entra, uma ideia entra, você consegue girar em torno dela. Não sei se você consegue imaginar o que eu estou falando, porque eu estou falando exatamente em termos espaciais. É como se a mente fosse esse espaço. Quando uma informação entra, se você tem espaço para manobrar em torno dela, para analisá-la de diferentes perspectivas, porque existe espaço, conhecimento gerou um espaço vazio para criar. Mas se você não tem, parece que as coisas gargalam. Quando cai alguma coisa ali, você não sabe como analisar aquilo, você não tem ferramentas para compreender aquele fato. E aí tudo fica meio entupido. Isso é ignorância. A ignorância é você ser meio entalado, a sua mente é meio
ela é obtusa, as coisas que caem ali não conseguem ser pensadas direito. Mesmo que eu não lembre detalhes, as coisas que realmente me marcaram transformaram minha maneira de pensar, transformaram minha maneira de ver o mundo e estão lá, no fundo. As raízes do meu pensamento estão depositadas nessas coisas. E hoje eu dou fruto, seja por meio de palavras ou de ações, de crenças, que refletem esses conhecimentos que estão lá. Talvez essa seja a forma do Espírito Santo trabalhar no coração. A gente lê muitas coisas, aprende muitas coisas e algumas parece que não ficam. As que ficam, elas estão dando frutos. Então, talvez seja o próprio Espírito Santo trabalhando em nós, nos ajudando a reter o que é bom pelo trabalho dele. O conhecimento é fundamental para você crescer por dentro. Não despreze o conhecimento. Leia o máximo de livros que você puder. Hoje a gente tem várias fontes de conhecimento, certo? Você pode seguir bons canais no YouTube que transmitem para você aquilo que você está precisando e procurando. Tem muito mais oferta de material teológico no Brasil hoje, de boa qualidade, com boa curadoria. Você vai ter muita coisa legal sendo feita, muitas iniciativas legais sendo feitas. Então, livro é caro? Não é barato o livro. Mas um bom livro é um companheiro por muito tempo. Especialmente se você é como eu, que precisa ficar consultando as coisas. É um investimento que vale a pena fazer, né? Bons livros, clássicos cristãos, sempre vale a pena você ter à mão na sua estante. Ou na sua biblioteca digital do Kindle também. Eu uso e acho muito legal. Mas eu queria que você analisasse essa questão de absorver conhecimento para expandir a mente com outro viés. Livros, ok. Qualquer pessoa recomendaria isso. Mas você já parou para pensar que as pessoas também são fonte de conhecimento que podem expandir sua maneira de pensar? Especialmente as pessoas mais velhas, que têm muita experiência de vida, que erraram mais do que você e que acertaram mais do que você. Elas têm muitas coisas para acrescentar a você e ajudar você a expandir a sua maneira de pensar. Em 2021 eu perdi minha avó. Eu sinto muita falta dela. Eu sinto que a humanidade perdeu com a morte dela. A experiência que ela tinha, a maneira dela de ver as coisas era única e era incrível. Alguns anos antes eu já tinha perdido meu avô. É uma pessoa completamente indispensável na maneira de pensar que me define. Muito do que eu creio vem da convivência com ele. Tinham pouco acesso à instrução, eram pessoas muito humildes, mal eram alfabetizadas, sabe? Escreviam sofrivelmente. Eram pessoas extremamente sábias e extremamente inteligentes. Meu avô lia o tempo como ninguém. Cada comentário dele importava, não tinha nada que ele falava que eu podia desperdiçar. Eu aprendia com cada intervenção dele, em qualquer momento que ele falasse, era algo que eu devia guardar porque era algo que eu podia aprender. E especialmente porque a gente é mais academicamente preparado do que as pessoas mais velhas, né? Nossos pais não tiveram a oportunidade de estudar como a gente, o conhecimento nunca foi tão acessível como é hoje, nossos avós mais ainda. Poucos de nós têm pais mais formados academicamente do que nós. A nossa geração é uma geração que está tendo uma oportunidade de aprender e de estudar muito maior do que as gerações que vieram antes de nós. Então, nesse sentido, às vezes a gente é arrogante e orgulhoso de não olhar para trás e de desprezar o conhecimento que não está nos livros, o conhecimento que está nas pessoas. A gente não valoriza as histórias que eles contam, a gente não senta com eles para ouvir, a gente não pede opinião dos mais velhos a respeito das coisas. Cada pessoa é um livro não escrito. Às vezes é no presbítero mais velho, no pastor mais velho, no amigo mais velho da igreja, no bem mais velho, no seu avô, que tá a chave para resolver aquele problema que você não consegue lidar, você não consegue resolver. Eles têm às vezes a solução. É uma solução mais simples, uma solução menos tecnológica, às vezes uma solução que você não seria capaz de pensar, porque a sua formação é diferente da deles e eles solucionaram problemas como você. E falta pra gente essa humildade, esse olhar humilde de aprender com eles. Cara, você não tá sempre certo e você não sabe tudo, não importa o quão formado você seja
teologicamente, academicamente, não importa, você não sabe tudo. Uma das coisas mais bonitas no Evangelho para mim é que não importa quantas vezes eu leia a Bíblia, leia a mesma passagem, sempre vai ter coisas diferentes para eu aprender sobre ela. E quando eu ouço outras pessoas falando, ou leio outros autores falando sobre aquela mesma passagem, eu me enriqueço porque eu não sei tudo. E quando você perde esse olhar humilde, você deixa de aprender. E uma pessoa que deixou de aprender, cara, ela é intragável. É muito difícil de conviver com alguém que não tem esse olhar. Alguém que tá sempre certo, alguém que sabe tudo, alguém que é o revelado, o iluminado. Nossa, cara, é intragável. Essa pessoa é difícil de conviver. E é bem provável que ela caia no erro daqueles que acham que tem tudo, mas que na verdade precisam de tudo. É o que o Senhor avisa a igreja em Laodiceia, que é a última das 7 cartas de Apocalipse 3. Mais ainda do que você não sabe tudo, porque você não pode ler tudo. Você não sabe tudo porque você não consegue conviver com todas as pessoas. Então há muito do conhecimento de Cristo que você não consegue acessar. Efésios vai falar pra gente que a gente compreende com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A gente precisa dos outros santos, a gente precisa da igreja. E eu não estou falando aqui só da minha, da nossa, você precisa do corpo de Cristo para abarcar o que há para se saber sobre Jesus. Às vezes eu penso que o conhecimento teórico dos livros ou do acadêmico, ele vai expandir a lateralidade e o comprimento, ele vai aumentar o espaço. Mas a convivência com as pessoas parece que aumenta a profundidade do conhecimento que a gente tem, sabe? A amplitude do conhecimento que a gente tem. Porque é na relação com as pessoas que a gente aprende uma coisa que muitas vezes os livros não ensinam. A gente aprende misericórdia, a gente aprende humildade. A humildade de se relacionar com elas faz a gente crescer por dentro. Então, vá ler. Reserve tempo para leitura, para o aprendizado, faça cursos. Tem muita oferta de curso legal hoje nas mais diversas áreas. É uma coisa que essa questão do marketing digital e do acesso dos cursos de masterclass, etc., tem dado pra gente, que é muito bacana, que é um misto dos dois, né? Tem um aspecto teórico, mas tem muito da experiência também. E vá se relacionar com pessoas. Vá ser humilde e pedir ajuda para pessoas. E especialmente pessoas mais experientes que você. E quando você investe nisso, em conhecimento teórico e experiencial, você se torna mais capaz de se relacionar com pessoas diferentes de você. Você vence algo que eu acho que a cristandade precisa urgentemente superar. A cristandade é monotemática. A gente tem muita dificuldade de se relacionar com quem pensa diferente da gente. Tá, tudo bem, nós temos uma fé e a nossa fé nos define. Mas é muito difícil você pregar o evangelho sem saber se relacionar de maneira positiva com aquelas pessoas que deveriam ser o alvo do evangelho. Essa múltipla experiência de se relacionar com pessoas diferentes, com esse espírito de aprendizado, de humildade, pode dar pra gente essa diferenciação de sabores, de tônicas diferentes na hora de pregar o evangelho. Não há nenhuma condenação na Bíblia a respeito de você ter caráter diferente, personalidade diferente. Deus não quer homogeneizar nossa maneira de pensar, nos tornar todos iguaizinhos, como soldados de chumbo fabricados em série. Não. Ele próprio escolhe para si um povo dentre todos os povos. Ele tem gente de todas as tribos, línguas e nações dentro daqueles que ele chama de filhos. Então, Deus valoriza essa diversidade cultural, digamos assim. E pra gente que às vezes não tem a possibilidade de viajar tanto, o conhecimento teórico e a relação com pessoas diferentes já começa a ampliar essa nossa maneira de falar. Então, seja humilde, esteja sempre disposto a aprender, não despreze o conhecimento, não despreze pessoas que são diferentes que você e tenha isso como uma importante chave para uma vida excelente nesse ano. Então, por hoje é isso.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, muito importante. Faça a sua inscrição no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos conteúdos que eu publico aqui. A gente vai se falando. Me segue no Instagram também, @DavidBMesquita. Me segue lá e interage comigo. Vamos conversar. O que você está achando desses conteúdos? O que você está achando desse vídeo? Deixa nos comentários aqui também. Até o próximo e tchau.